Você já passou por lutas que parece que a sua vida está no meio do caos? Você já passou por dificuldades que muitas vezes podem te afligir a ponto de você querer desanimar, a ponto de você querer desistir? Lembre-se de uma mensagem que os discípulos estavam no alto mar, o mar estava revolto e Jesus estava ali naquele barco com eles, dormindo. E o vento e o mar pareciam que iam derrubar aquela embarcação. E os discípulos estavam preocupados e chegaram até o mestre e falaram: mestre, o mar está revolto, o vento está forte. E aqueles discípulos esqueceram de uma coisa. Aquele que tem poder de acalmar a tempestade, acalmar o mar, estava ali. Eles estavam mais preocupados que eles iam naufragar, iriam perecer ali naquele mar, juntamente com Jesus. Só que eles esqueciam que o autor e consumador da nossa fé estava ali. E naquele momento que eles chamaram Jesus para estar perante eles, naquele momento para presenciar aquela cena, Jesus estendeu suas mãos e falou: ei, vento, que agita esse mar, se acalma. E o que aconteceu? O vento acalmou. Eles já assustaram. E o mar, que estava revolto, Jesus mandou aquele mar se acalmar. E o que aconteceu? Aquele mar se acalmou. Eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles tinham se esquecido que ele era o dono de tudo. Ele era, não, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que pode fazer tudo infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. E ele em meio ao caos, ele em meio à dificuldade, ele em meio à tribulação, ele só olhou para aquele vento e aquele mar e falou: acalma. Ele parou e o vento e o mar lhe obedeceram. Tudo obedece a Cristo. Tudo obedece a sua voz, porque ele é Deus. Ele era 100% homem e é 100% Deus. Ele está hoje aqui comigo e com você, através do seu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu te pergunto, quantas vezes a sua vida hoje tem estado em meio ao caos? Quantas vezes a sua vida hoje tem estado turbulenta? Quantas vezes o vento hoje parece soprar na parede da tua vida, do teu coração, e querer te abalar, querer derrubar a tua fé, querer derrubar a tua vontade de prosseguir? Fale com Jesus hoje, porque Ele está ao seu lado em todo momento das suas vidas. E Deus, em meio ao caos, Ele não se assusta, porque Ele é dono de tudo. Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E muitas vezes nós passamos por lutas e aflições, porque a palavra de Deus nos diz claramente que no mundo tereis lutas e aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. E quantas vezes nós temos dado ênfase a essa palavra, mas em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio às preocupações do nosso dia a dia, o que nós temos feito? Nós nos desesperamos, assim como os discípulos se desesperaram naquele momento, porque eu creio que em meio às dificuldades naquele momento, isso são palavras e raciocínio meu, não diz isso. Mas aqueles discípulos estavam preocupados em perecer naquele mar revolto, naquele vento forte. Mas Jesus estava apenas dormindo. Jesus estava apenas descansando. Jesus não estava preocupado com aquele mar revolto. Jesus não estava preocupado com aquele vento forte, com aquele vendaval. Mas sabe o que Jesus se preocupa hoje? Com a sua vida. Porque quantas vezes o homem se perde porque a tempestade, o mar e o vento são fortes na sua vida e ele acha que não tem mais solução. Quantas vezes o homem tem se perdido no seu próprio caminho, no seu próprio entendimento?
Quantas vezes o homem tem tentado resolver a sua luta por ele mesmo, esquece que por ele só, ele nada pode fazer. Quantas vezes Deus tem tentado falar no teu coração de forma tremenda e você não tem ouvido? Porque Deus, Ele quer falar nas nossas vidas a todo momento. Deus quer falar com você a todo momento. Deus quer te falar calma. Acalma o seu coração. Mesmo que a tribulação seja grande, mesmo que as lutas sejam enormes, mesmo que a dificuldade seja forte demais e você não esteja conseguindo aguentar, e fala, Deus, eu não aguento. Ele fala, calma, respira, sossega, te acalma. A sua luta é grande, a sua dificuldade é grande. Mas eu sou o Deus da sua vida, eu sou o autor e consumador da tua fé, eu sou aquele que te sustenta em todos os momentos. Te acalma. Esse mar está revolto, esse vento está forte, mas eu sou o Deus que te protege, que te sustenta e te chama pelo teu nome. Mesmo que pareça que não tenha solução, mesmo que pareça que o vento venha te naufragar, mesmo que pareça que o seu barco não vai aguentar, mas eu estou contigo em todo momento da sua vida. Te acalma, porque eu cuido de ti. Quantas vezes a sua luta tem parecido ser maior do que a sua força própria? E você tem clamado a Jesus? Ou tem tentado você mesmo passar pela luta sozinho? Faça como os discípulos. Se você não tem mais solução, busque a presença daquele que pode trazer a solução para esse mar revolto, para esse vento forte que atinge sua vida. Porque a sua vida não é sua, mas a sua vida tem que ser de Jesus. Porque quando Ele controla a nossa vida, mesmo que estejamos no caos puro, mesmo que estejamos nos mais difíceis obstáculos, Ele nos dá força para vencer. Ele nos dá força para caminhar. Ele nos dá força para continuar a caminhada. Porque sem Ele, eu e você nada podemos fazer. Mas com Ele nós tudo podemos, porque é Ele que nos fortalece. Ele é que acalma o nosso coração em meio à tempestade, em meio às dificuldades. E sem Ele, eu e você, a única coisa que nós podemos fazer é naufragar. Mas quando Jesus está no barco e Ele fala calma, então acalma. Porque se o vento e o mar obedecem à sua voz, nós temos que obedecer também. Porque eles são fenômenos da natureza. E nós somos criação de Deus. E todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E Deus hoje quer te fazer filho de Deus. Mas receba Ele do fundo do seu coração. Escreve aí nesse comentário hoje para mim. Eu recebo Jesus no meu coração. E eu creio que Deus pode fazer um milagre acontecer na tua vida. Feche teus olhos e vamos orar. Grande Deus, eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia. Te adoramos, exaltamos, engrandecemos o teu santo e maravilhoso nome neste momento. Bendizemos a tua face, ó Deus. Nós sabemos que as tempestades da nossa vida, do nosso dia a dia, ó Pai, têm sido grandes, têm sido enormes, ó Pai. Mas nós sabemos que o Senhor está no nosso barco, ó Pai. A cada momento, toma as nossas vidas em tuas mãos, opera o sobrenatural na vida dos teus servos, ó Pai, e que eles saibam que o Senhor, ó Pai, está descansando, está conosco a cada momento e que no momento certo o Senhor vai mandar essas dificuldades, essas lutas, essas opressões, ó Pai, caírem por terra, se acalmarem, ó Deus, porque no momento certo o Senhor nos dará o escape. Abençoa cada um, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, livra-os de todo mal, de tudo aquilo que não presta e não provém de Ti. Guarda a sua entrada e também a sua saída, e que eles saibam que eles não estão a sós,
nós, mas o Senhor é com eles em cada momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode estar numa revolta, num vendaval, mas não se esqueça de uma coisa: Jesus Cristo está no barco, e com Ele no seu barco, você não vai naufragar, mas com Ele no barco, você pode vencer essas ondas e esse vento forte, porque você tudo pode naquele que te fortalece. Fique na paz hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.